Olá, falar um pouquinho de Lucas 15, que alguns chamam de a parábola das coisas perdidas, né? O capítulo, né, das coisas perdidas. Que é interessante a gente perceber que sempre que tem um assunto assim que Deus quer nos chamar a atenção, Deus fez com que o Espírito Santo inspirasse homens a escrever um capítulo somente sobre aquele assunto. Por exemplo, quando Deus quer nos salientar algo sobre a fé, Ele inspirou o autor de Hebreus a escrever um capítulo somente sobre a fé, que é o Hebreus 11. Quando Deus quis nos ensinar sobre o amor, Ele inspirou Paulo a escrever 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. Quando Deus quer nos ensinar sobre o valor da mulher, Ele inspirou Salomão a escrever Provérbios 31, que é um capítulo só sobre a mulher. E assim você pode viajar na Bíblia, tem muitos capítulos que falam apenas sobre um assunto. Então é bom a gente parar ali para dar uma lida e ver o que Deus quer nos dizer, tá bom? E aqui é o capítulo das coisas perdidas, né, como alguns chamam, né? Porque fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala do filho pródigo, né, o filho que se perdeu. E a ovelha perdida, né, porque esses são três tipos de cristãos, né, três tipos de pessoas. E a primeira, que é a ovelha perdida, a ovelha fala de pessoas que ainda estão no leitinho espiritual, né, as pessoas que ainda estão começando uma caminhada, ou tem um tempo de caminhada, mas ainda não cresceu o suficiente. E aí elas precisam de um cuidado mais atencioso, um cuidado, né? O cuidado do pastor, né? São pessoas que ainda não têm uma fé tão fortalecida assim. Porque a ovelha, né, no natural, a ovelha é um animal muito dócil, mas também um animal que não tem senso de direção. Tem sempre que dependendo do cajado do pastor, da vara, sempre corrigindo aqui, conduzindo ali. Então, quando a ovelha ela se afasta um pouco do bando, né, do pelotão que está lá na frente, ela acaba se tornando uma presa fácil. Então, são pessoas que acabam se perdendo por alguns motivos até bobos. Elas amam a Deus, mas a sua fé ainda não está tão fortalecida ao ponto de suportar algumas dificuldades, as intempéries da vida, e elas acabam se afastando, né? Então são pessoas que saíram fora do convívio da igreja. Elas ainda amam o Senhor, elas amam a Deus, mas do convívio da igreja elas já não estão mais. E aí entra a parte do pastor. Tem que estar bem atento, conhecer o seu rebanho. E a essa pessoa, né, o pastor vai atrás. Ele deixa as 99 lá fundamentadas e vai atrás daquela que ainda tem uma certa dependência. E aí ele traz de volta e se alegra, né? Isso é muito importante. Já a dracma perdida, que é uma moeda, né? A moeda fala de coisa de valor. Moeda é algo de valor. Então é um tipo de pessoa que já não é mais uma ovelha, é uma pessoa que ela já tem valores, ela já conhece os princípios, ela já tem uma fé mais fortalecida, ela já tem umas experiências maiores com Deus. E como na parábola a mulher ela perdeu a dracma dentro da própria casa, são pessoas que elas ainda estão no convívio da igreja, né? Elas não estão fora, elas estão dentro do convívio da igreja, porém se perderam, elas perderam os valores. Quer ver um exemplo? Pessoas que estavam casadas no ministério e perderam esse valor do matrimônio, se separam. Pessoas que perderam princípios, valores, né? Será que a gente pode viajar aqui
filhos que não correspondem mais aos pais, já não respeitam, não honram mais pais e mães, pessoas que não respeitam mais autoridades, não tem mais temor a Deus. São princípios, são valores que a pessoa ela perdeu por algum motivo. E aí, como na parábola, essa mulher, né, mulher na Bíblia é a igreja, né, é uma representação da igreja. A mulher ela acende uma candeia. Isso fala de revelação, porque a pessoa que perdeu os princípios, os valores, algo está trazendo trevas na vida dela, que ela não percebeu ainda, e por isso ela não consegue ver os princípios mais, ela não consegue mais enxergar os valores. Então essa candeia que é acesa fala da revelação. Então a revelação vem, traz luz, e aí a pessoa realmente ela acaba ela pega uma vassoura, varre a casa e fala de fazer uma limpeza, né? Faz uma faxina. Então a pessoa ela faz uma faxina nela mesma, fala, poxa, isso está errado, vou voltar aos princípios, vou voltar aos valores e se volta. Também da mesma forma a alegria, a regozijo por isso. E o filho pródigo fala de um outro tipo de pessoa, né? Outro tipo de cristão. É um cristão que já não é mais ovelha, é filho. Filho é uma pessoa já mais amadurecida. A Bíblia, quando chama de filho, ela fala de uma pessoa já mais amadurecida, que não só toma leitinho espiritual, mas já come uma comida sólida. Ele pratica os princípios, ele pratica os valores, ele tem fundamentos, né? Uma pessoa que já tem experiências a mais com Deus, uma pessoa mais fortalecida na fé, mas que também, em um momento da sua vida, ela decide pegar suas coisas e ir embora. Então ele chega para o pai e fala, Senhor, pai, dá a minha parte da herança que me cabe. E o pai, porque ali esse pai, ele representa o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E o pai, ele não impede que ele vá embora. Pelo contrário, o pai dá a sua parte da herança e permite que ele vá embora. Por quê? Porque esse pai, ele representa o nosso Deus. E o nosso Deus nos deu algo que ele não tira de volta, que é o livre-arbítrio. Então Deus respeita o nosso livre-arbítrio e ele permite que o filho vá embora. Então, como a gente já sabe, lá na história o filho vai. Então ele se dá muito mal na sua trajetória e ele cai em si e decide voltar. Por que que o pai não foi atrás? Porque o pai conhece o seu filho e todo filho sabe o caminho de volta. Diferentemente da ovelha. A ovelha ela não tem senso de direção. É necessário que o pastor vá atrás e traga ela nos ombros de volta. Mas o filho não. O filho ele sabe o caminho de volta. Por isso também o pai não foi atrás. Então, uma das coisas que chama a atenção, né, do filho que deseja voltar, o que motivou o filho a voltar, né? Primeiramente o arrependimento, que ele fala, pequei contra os céus e contra ti. Mas também algo que motivou o filho a voltar é porque o filho fala assim, olha, na casa do meu pai, até os seus empregados tem comida com fartura. Então isso mostra que ele tinha uma revelação do amor do pai. Ele sabia que até os empregados do seu pai eram tratados dignamente, generosamente, amorosamente. Então fica uma dica para nós que somos pais, né? Quando, se por um acaso nossos filhos decidirem ir embora, alguns querem curtir a vida, nós temos que deixar uma porta aberta, como esse pai deixou. E essa porta se chama amor. Então, quando nossos filhos se arrependem,
e desejam voltar para casa, eles precisam ver essa porta aberta que se chama amor. Então esse filho vem, decide vir embora, porque ele lembra do amor do pai dele, ele lembra de como o pai dele era generoso, até mesmo com os seus empregados. E ele volta e a Bíblia diz que o pai, o vendo de longe, correu ao encontro dele. Eu acho isso tremendo, porque o filho foi ao seu encontro, mas o pai correu ao encontro dele. Então isso mostra que enquanto não há um arrependimento, né, Deus está esperando. Mas quando há um arrependimento, aí o próprio Deus corre ao encontro, nosso pai corre ao nosso encontro também. E aí o pai fala assim, ó, traga-lhe a melhor roupa, coloque um anel no seu dedo e calçado, né, sandálias para os seus pés. Porque as roupas, né, os vestidos que ele mandou trocar, fala de um passado perdoado. O anel fala de uma restauração, assim, de firmar um presente na vida da pessoa, né, do seu filho. E as sandálias fala de um futuro, Deus projetando, o pai projetando um futuro para o filho, né? A gente sabe que trocar as vestes fala de santidade, né? Vestes novas. O anel fala de uma autoridade, o pai devolvendo a autoridade para ele. A Bíblia diz que em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E quando ele coloca as sandálias, ele fala de uma missão, de um futuro, levar fundamentos, levar princípios para aqueles que precisam. Então, eu acho muito linda essa parábola, ela fala muito comigo, principalmente pelos 3 presentes que o pai deu, as vestes, fala de uma restauração de um passado, perdoando o seu passado. O anel fala do pai estabelecendo o seu presente, né, lhe devolvendo a autoridade de filho, e dando sandália nos pés, fala de fundamentos, uma missão, dando um cargo para ele, né, um encargo para o seu filho. E no final a gente sabe que ele matou um cordeiro e todos se alegraram, comeram, fala do banquete do Senhor, né, um banquete que Deus tem preparado para nós, um banquete para todo aquele que tem um coração arrependido. Tá bom? Até mais.